Mulher, mulher, mulher. Olá, boa noite a todos, boa noite às mulheres aí que estão aguardando o nosso quadro Mulheres em Foco. E eu tenho hoje uma convidada muito especial, que é a Márcia, a esposa do Bispo Ronaldo Carneiro. Eles estão ali na região do ABC. Tudo bem, Márcia? Tudo bom, Núbia? Boa noite. Obrigada por aceitar o convite. Nós hoje vamos dar uma atenção especial às mulheres recém-casadas. Eu tenho recebido algumas perguntas, muitas perguntas. Eu tenho aqui, eu estava até conversando com você, né? A gente tem perguntas um pouco complexas, mas a maioria gira em torno da adaptação. Como vocês sabem, o casamento exige aquele período de ajuste, de adaptação, né? E muitas vezes são coisas simples, mas que se não forem afinadas, se não forem resolvidas, acaba comprometendo a felicidade do casal, não é, Márcia? É verdade. Quanto antes esse ajuste for feito, mais rápido e feliz será a convivência, né? Você já tem quantos anos de casada? 27. Eu tenho 25, quase 25, a gente já tem alguma experiência para poder, né, passar e responder essas questões. Eu tenho visto que a maior dificuldade, principalmente das obreiras recém-casadas, é com respeito ao tempo, porque muitas, quando são solteiras, elas aceitam muitas responsabilidades na igreja, são cheias de atribuições, elas têm responsabilidade muitas vezes no grupo jovem, têm responsabilidade como obreira, têm responsabilidade como evangelista, elas vão acumulando essas funções, mas enquanto estão solteiras, elas dão conta de tudo, porque elas não têm a responsabilidade de uma casa, de uma pessoa, então elas amam estar na igreja o tempo todo, né? Aquelas que não estudam, elas saem do trabalho e vão para a igreja todos os dias e se dedicam ali, se dão, mas quando casa, elas não querem abrir mão de nada, quer continuar com as mesmas funções na igreja, só que ela recebe com o casamento uma casa para cuidar, um marido, uma trouxa de roupa para lavar, um jantar para fazer, a compra do mercado, né? É verdade. E tudo que a mãe dela até então ajudava ela fazendo, agora ela tem que fazer. E é uma responsabilidade que não dá para transferir. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Não adianta falar assim, mas eu não gosto. Então fica meio, sabe, aquela coisa meio difícil de lidar às vezes. A própria mulher tem essa resistência porque ela não gosta. Eu já conversei com muita gente que não gosta ou de lavar louça, ou de lavar roupa, e ela se vê tendo que fazer tudo. Então, assim, ela tem que aprender logo, quanto antes, como a gente falou, para as coisas começarem a se encaixar. Nós vivemos numa sociedade que não preza muito por ensinar uma jovem a cuidar de uma casa, a ser dedicada às tarefas domésticas. Muitas estudam e trabalham e muitas vezes tem uma mãe que faz tudo, né? Se ela tem alguma responsabilidade em casa, essa responsabilidade é muito pequena. Só que quando casa, a situação se inverte, ela não tem ninguém para fazer nada. Então, se você é uma obreira e está nessa condição, você resolve tudo na igreja, você gosta de participar de tudo, você hoje pode não estar tendo conflito com o seu marido, mas é uma questão de tempo e esses conflitos virão, porque a falta de tempo para cuidar do lar vai gerar um problema sério, porque vocês vão chegar em casa, os dois cansados, né? Verdade. Se esse marido é da igreja, se ele é um obreiro, se ele é da fé, ele está ali em concordância com você nas atividades, é normal que ele chegue e que ele vá para o sofá, ele vai descansar. Aí você tem a roupa para cuidar, você tem o jantar, você tem muita coisa. Então, esse chegar em casa junto, às vezes gera atrito, porque eu tenho uma pergunta aqui que a mulher ela fala assim, que ela tem muita dificuldade, porque ela chega em casa, ela tem que fazer muitas coisas, e o marido não quer ajudá-la em nada, e ela quer forçar a participação dele nas tarefas domésticas, e isso é errado. Exatamente. Por isso que é bom, Núbia, ela já administrar esse tempo. Quando nós casamos, nós não temos mais o livre tempo que nós tínhamos. Nós temos uma pessoa que está ali e que vai precisar dos nossos cuidados, é igual um filho. Então, se ela pudesse programar, isso já vai fazer uma diferença imensa nesse casamento e nesse início,
E fazer a obra de Deus é muito prazeroso. É claro que tem uma recompensa muito grande em você servir, mas a Bíblia ela fala sobre a diversidade dos papéis. Quer dizer, a mulher e o homem foram criados de maneira igual, né? Mas embora sejam iguais na sua formação, eles têm papéis diferentes. Então, a mulher, é o que você está falando, cabe à mulher esse papel de cuidar da casa. Ela foi dotada com essa capacidade. O homem, por mais que ele até tente ajudar, ele nunca vai ser como uma mulher, não vai ter olhos como você para fazer. De repente, você quer que ele se toque, que ele por si mesmo tenha iniciativa, ele não vai ter, porque não é da natureza masculina isso, né? Exatamente. Então, cabe à mulher ter essa sensibilidade, esse carinho, essa sabedoria em separar um tempo a mais para o seu lar. Por isso que Paulo teve o cuidado de orientar as solteiras, cuidem das coisas do Senhor. Quer dizer, elas têm muito mais disponibilidade, elas podem ficar ali na igreja por muito mais tempo. Mas a casada já não pode, porque dentro da sua casa não há uma substituta. Você não pode colocar ninguém ali para fazer o seu papel de esposa. Né? Ainda que tenha alguém até ajudando, mas o papel dela é insubstituível. E na igreja, outras obreiras podem podem cumprir, outras pessoas podem cumprir aquilo Exatamente. que você faz. Mas seu papel na vida do seu marido, só você. E tenho certeza que você não gostaria de outra pessoa. Com certeza. Porque aí entra, Núbia, como você falou, esse amor. Né? Porque o que é o casamento? Quando uma pessoa casa, é porque ela está ela está ciente que ela quer passar o resto da vida com aquela pessoa. É isso que ela quer. Então, por que não investir nesse novo que está chegando? Nisso que vai durar para a vida toda? Porque tudo vai passando, né? São fases, são etapas. Eu tive a minha fase de solteira, você também. Aí casamos, aí veio fase de filhos. Enfim, tudo o novo em si, às vezes, traz um medo. Mas se a gente não se empenhar, se a gente não entender e fazer o nosso melhor e abrir mão de muita coisa também. Tem que haver renúncia, né? Pode o quê? O que vai acontecer? Não vai dar certo. A gente vê quando um casamento chega, ele culmina numa separação, é porque não houve o quê? Aquela entrega, aquela renúncia, não houve um investimento. O casamento é igual uma empresa, é um investimento. Então, eu sou uma obreira, como você falou, sou solteira, nossa, eu vou para a igreja sempre. Eu tenho esse tempo. Mas agora eu sou casada, peraí, eu vou rever isso. A sua rotina vai mudar. Exatamente. Inevitavelmente, se a sua rotina não mudou, você se casou, mas permanece com a mesma rotina, alguma coisa está errado. Você está abrindo mão de funções fundamentais para o seu casamento. E não está certo isso, né? E é o alicerce, né? A gente está falando das que estão começando a vida a dois. Então, é um começo. Vamos começar de uma forma que o alicerce venha a ser bem estruturado, que venha a dar suporte para os anos que virão. Porque se já começar abalado, até consertar, o que é mais fácil? Eu construir ou destruir para reconstruir? Muito mais difícil você reconstruir, né? E eu estava vendo aqui, no livro Casamento Blindado, como eu tenho sempre falado, nós temos uma literatura excelente na igreja que ajuda a respeito de vários problemas. E nós temos, com respeito ao casamento, conselhos para o casamento blindado e 120 minutos. Na página 27, o bispo o bispo Renato e a Cristiane, eles falam exatamente dessa batalha e dessa dificuldade em ver, de se encaixar nos papéis. Então, se você tem aí esse livro, porque às vezes nós cometemos um erro muito grande, nós temos a nossa prateleira cheia de livros, nós temos todos os exemplares que são distribuídos na igreja, você tem talvez todos os tipos de Bíblia na linguagem atualizada, na corrigida, na linguagem de hoje, a parafraseada, você tem todo tipo de Bíblia, mas você não lê, você tem todos os livros, mas você não lê, você tem à disposição vários blogs que falam do assunto, mas você não se interessa. Então, no livro Casamento Blindado, fala exatamente desse tempo, dessa organização. É uma ferramenta que você vai ter para não passar por problemas e ter consequências mais sérias, né? Como você disse, se a pessoa tem uma jovem talvez que pode estar agora nos ouvindo e está se preparando para se casar, está namorando ou está noiva. Se você não tem essa rotina de cuidar de uma casa, como você disse, se você não gosta de lavar louça, você não gosta de lavar roupa, você não gosta desse compromisso do lar, você vai ter que rever esse desejo em casar.
Porque é a primeira coisa que acontece com a mulher, né? É verdade. E como isso faz diferença num casamento. Até hoje, a melhor comida para ele é a minha. Por quê? Porque há esse amor. Eu acho que esse amor que a gente transmite no fazer, no passar uma roupa, no arrumar, no cozinhar, é sentido por eles. Então, isso faz muita diferença. Mas sim, aí as pessoas que se casam muitas vezes levam expectativas irreais para o casamento, porque você vê nos filmes, né, aquela coisa tão romântica, tão bonita, a mulher chega de salto, perfumada, bonita, e ela vai para a cozinha, rapidinho ela faz o jantar e fica com o marido, quer dizer, tudo tão rápido, tudo tão fácil. Parece que eles não têm problema com o tempo, né? Verdade. Você vê que eles se encontram no pôr do sol. E, quer dizer, na vida real não tem nada disso. A gente chega, é uma dificuldade, você carrega a sacola pesada, você tem que lavar a louça, você não consegue ficar no salto, você sente dor nas pernas. Então, é tudo tão Exatamente. diferente a vida real. Então, joga fora essas expectativas que você tem, que foram alimentadas por romantismo em excesso, por livros, por filmes, e caia na vida real. Que é como você disse aqui, você tem que assumir a sua casa com amor, né? Tudo baseado no amor, cuidar da sua casa, cuidar do seu marido, fazer tempo para essa rotina que é tão boa, para você viver o dia a dia. Né? Exatamente. Porque às vezes se pensa assim, eu vou realizar um sonho, vou me casar. Mas esse sonho precisa ser vivido dia a dia. Não é só o sonho de se casar naquele dia e receber um marido. É cuidar desse marido. É verdade. Tá bom, Marcinha. Nós estouramos o nosso tempo ali. Você Nossa, volta nem no próximo percebi. programa para a gente conversar. Um abraço para todas. Um abraço.